Agora acho que Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje a nossa live, o tema é diversidade étnico-racial em sala de aula. O objetivo da nossa live hoje é entender como nós, professores, de forma geral, podemos e devemos trabalhar a diversidade étnico-racial na nossa sala de aula em favor de uma educação mais justa. Eu quero começar essa live com um pensamento que eu tirei, não é? Da leitura que eu fiz. O tema é diversidade étnico-racial em sala de aula. De uma das nossas convidadas. Acredito que compartilhar saberes é a melhor forma de militância de direitos e para uma educação igualitária. A autora é Tatiane Santos, uma das nossas convidadas. Nós estamos hoje aqui com Ana Cláudia. Eu vou chamar Ana Cláudia Afra, porque eu quero destacar bastante essa marca hoje. E Tatiane Santos. Tá bom? Tudo bem? Muito obrigada a todos que estão participando conosco nessa live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem utilizar o chat aqui ao lado, tá? Vocês podem fazer. E, na medida do possível, as nossas convidadas vão responder. Vamos lá, eu vou apresentar a vocês cada uma dessas mulheres empoderadas maravilhosas aqui, que eu tenho a honra de estar comigo nessa live hoje. Ana Cláudia Silva Pereira, 35 anos, nascida e criada em Guarulhos, mulher preta, mãe de 2 adolescentes e uma criança e casada. Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Filosofia para Ensino Médio, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e em Gestão Escolar, Unisul. Trabalhou como educadora desde a formação no ensino médio, por meio do magistério no Cefam, e atua como professora de educação básica em escolas públicas municipais desde 2008, 12 anos de docência e exercício na educação e gestão escolar. Adquiriu conhecimentos em gestão de negócios e tornou-se empreendedora, compondo sua marca com produtos de design autoral em moda de papelaria afro, a Afra Design. Teve aporte intelectual de diferentes programas de aperfeiçoamento e gestão de pequenos negócios, como Sebrae, Senac, Instituto Feira Preta, Fundez Mulheres com Propósito Brasil, e atua como formadora e palestrante em temáticas correlatas à diversidade étnico-racial, africanidades e afro-brasilidades. É formadora pelo Instituto ITEC Leste em temas voltados à educação e consultora de negócios, multiplicadora de conteúdos sobre afroempreendedorismo e empreendedorismo feminino, e ministra cursos de iniciação e gestão para empreendedoras de periferia por meio do projeto Mulheres com Propósito. Iniciativa de 2 grandes empresas e tendo capacitado mais de 150 mulheres somente no ano de 2019. E eu tenho um enorme prazer de dizer que eu conheci essa pessoa maravilhosa, essa empreendedora, essa mulher guerreira, no início agora de 2020, quando nós trabalhamos em um projeto em São Paulo, e foi uma bênção, foi maravilhoso poder te conhecer, viu, Ana Cláudia? E essa semana eu estava semana passada eu estava assistindo a televisão, de repente eu vejo a Ana Cláudia lá, um comercial na Globo, eu disse, nossa, eu já tinha visto há um tempinho aí na UOL, né, uma matéria super legal, que isso. Eu super concordo, aqui em casa acontece o mesmo, viu, Ana Cláudia? Sim, também, então todo mundo para o trabalho. Atividade doméstica é para todos. Isso. E depois vi agora, né, e eu achei perfeito, porque realmente você merece todo esse reconhecimento, viu? Obrigada, o prazer é meu. Querida amiga aqui, Tatiane Santos. Tatiane, eu li teu e-book, tá? Ah, que bom. Obrigada. Tatiane Santos. A Tatiane é educadora, é palestrante, é mãe, é militante étnico-racial, é coach educacional. E ela, por formação, é pedagoga, psicopedagoga, especialista em deficiência e, para mim, foi perfeita a leitura, tá? Ela foi a criadora de um e-book que ensina como trabalhar histórias com personagens negros na educação infantil. Tatiane, eu queria muito que você citasse esse teu e-book aqui nessa nossa live, porque ele vale a pena para todo e qualquer profissional da educação ter acesso. Sim, com certeza.
essas duas mulheres guerreiras que estão aqui. Vou falar hoje sobre diversidade étnico-racial, focando sala de aula. E eu queria que antes nós começarmos a entrar, meninas, nas perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, da experiência de vocês. Pode começar, Ana Cláudia? Sim, sim. Desculpa, Azul. Você poderia só repetir para mim novamente, que fez um pouco de eco, e aí eu me perdi no meio da sua fala. Antes de nós entrarmos nas perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. E eu queria começar por você, depois a Tatiane, tudo bem? Sempre nessa ordem para a gente manter aqui. Tá, Tatiane? Tá bom. Okay. Vai para a ordem alfabética, Tati. O Ana primeiro. Zul, primeiro agradecer muito, muito mesmo a oportunidade. É sempre bom a gente voltar, né, a tratar sobre temas voltados à educação, ainda mais nesse momento que a gente se encontra isolado socialmente, porém com a possibilidade de se aperfeiçoar em vários assuntos. E eu acho que a diversidade étnico-racial nas escolas é um assunto pautado por educadores dentro e fora da sala de aula. Então já começa por aí. Compartilhando um pouco, né? Obrigada também, Tati, pela nossa parceria. Compartilhando um pouco dessa experiência, você já falou boa parte, já falou praticamente meu currículo, né? Dentro da minha bio, viu praticamente meu currículo todo aí. Hoje em dia, tenho me dedicado muito mais à Afra Design, que é a minha marca de produtos, né? Com produtos voltados à moda e à papelaria étnica inclusiva. Estou na rede municipal de Guarulhos como professora, porém, nesse momento, nós estamos trabalhando, né, online. Então, desempenho minha função online neste momento. Mas continuo como educadora e afroempreendedora, não somente empreendedora, mas afroempreendedora, que é para dar aquele peso de poder na atividade. Tati, vamos lá. Tá bom. Prazer estar aqui nessa live, agradecer a vocês, o Lemar, e agradecer a Ana, que foi que me indicou, né, pela nossa parceria, que me indicou para essa live. Então, agradeço a vocês duas. Bom, como você falou, sou educadora, estou há 16 anos na rede, né, municipal e há 12 na escola particular. Só que hoje, nas escolas particulares, eu trabalho enquanto assessoria, pensando nas questões da deficiência. E na prefeitura municipal eu faço o trabalho com os pequenos. Eu sou professora de SEI. Então, eu trabalho mesmo ali com o chão da escola, ali com a primeira infância, né? Onde todas as primeiras características da criança, ela vai ser entendida ali, nessa idade, né? Que é do 0 aos 5 anos. E a minha militância vem a partir dessa minha carreira de pedagoga, né? Então, muitas questões que eu via na escola, muitas questões também que veio depois da maternidade e de questões que eu não tinha enquanto era pequena e que eu precisava que ela fosse agora, como que eu posso falar? Que o meu filho tivesse novas experiências, como eu não tive quando era pequena. Então, a minha militância vem a partir daí, de buscar nessa infância a questão da representatividade, a questão de pertencimento, né? E tudo isso é voltado à educação. Maravilha. Vocês entendem por quê que eu fiz questão de conversar com essas duas mulheres empreendedoras, mulheres guerreiras, mulheres que estão aí na luta por uma educação mais igualitária, por uma educação mais justa, não é? E que nos dão grandes ensinamentos. Como eu disse, eu fiz a leitura do e-book da Tatiane e aprendi muito, viu? Eu acho que esse Nossa, e-book eu não consigo pegar. Tá falhando, né? Eu não consigo captar. Tá travando. Deve ser a internet aí, tá? Um pouquinho. Esse teu e-book, Tatiane, ele deveria sim ser compartilhado com muitos outros educadores, porque ele nos orienta como trabalhar esse assunto que não é fácil de ser trabalhado dentro de sala de aula, sabe? Sim. Então, é de grande aprendizado. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse e-book para quem está nos assistindo. Tá bom. Esse e-book que eu fiz, ele se trata de práticas de leitura, né? E ele é voltado a livros onde o personagem negro, ele se vê enquanto protagonista.
Por que isso? Porque muitos livros que são levados para a sala de aula, normalmente é com a pessoa negra estereotipada. E a criança, principalmente pequena, não se vê naquele desenho, não se vê naquela imagem, né? Assim como a imagem das princesas, que é levado para a sala de aula, e são sempre as mesmas princesas. Então, esse meu e-book, eu trago ao professor um novo olhar para esses livros que você leva para a sala de aula. E aí eu falo como levar esses livros para a sala de aula, né? Qual tipo de livro levar, como levar e qual a linguagem que pode se falar. Então, as pessoas que estiverem participando dessa live, nós vamos fazer um sorteio do meu e-book, e aí essa pessoa entra em contato comigo para receber o e-book. E tem um curso também, né, que está vigente na plataforma Hotmart. O curso chama Educação Antirracista. E aqui, especialmente para a sua live, Zu, eu vou fazer um cupom de desconto de 20% para o meu curso. Então, as pessoas que estiverem na live e me chamar no privado, lá no meu Instagram, @pretinhaeducadora, eu vou dar este cupom de desconto para participar comigo dessa jornada, do meu curso, que é uma jornada de educação antirracista. Ok. A Ana caiu. Ana? Zu, eu vou pedir para você só repetir a pergunta. Eu tive que cair para ver se o sinal ficava um pouco melhor, porque estava falhando a voz das duas. E aí eu falei, não tem como. Quando é ao vivo é assim mesmo, né? Tem algumas... gente, fazer live tem que entender. Olha só, eu pedi para a Tatiane falar sobre o e-book, né? Então, agora nós vamos entrar aqui na definição de diversidade. Como cada uma de vocês poderia definir diversidade? Perfeito. Bom, diversidade, a gente tem aí essa questão das diferenças. Pautar diversidade, né? Até muitas vezes se pergunta, quando a gente vai dar as formações docentes, enfim, nas escolas, o porquê abordar somente o tema das crianças negras e não das outras crianças demais, né? Até porque a sala de aula ela é um universo plural. E a gente tem que pensar no seguinte: a nossa sociedade ela é composta de 56%, isso é a sociedade brasileira, é composta de 56% de pessoas negras. E quando eu falo negras, são pessoas pretas e pardas, né? Essa somatória de pessoas pretas e pardas resulta nesse 56%. Isso é, a maior parte da população brasileira é negra. Isso infringe na questão da nossa descendência, da nossa ascendência, né? Então, nós somos descendentes de pessoas vindas do continente africano em situações complicadas, em situações que muitas vezes, por vezes, nos foram negadas, né? Essas informações de como é que se sucedeu todo esse período histórico, como aconteceu esse período histórico, né? Da parte da colonização do Brasil, foi contada uma única história, não a história como ela é múltipla de fatos, né? A gente tem a versão do colonizador, que é o povo português, nós temos a versão do povo africano, que é o povo vindo escravizado de África, e nós temos a visão do indígena, que é o nativo da terra. Essa diversidade, essa pluralidade de povos é o que compõe o Brasil. E sendo a história das pessoas pretas, né, das pessoas negras, uma história onde nos foi praticamente desassociado todo e qualquer contexto positivo, cabe a nós, então, pensar na diversidade por essa maioria de pessoas, por esse 56%, e por essa história que foi negada anteriormente por muito tempo. Então, acredito que essa questão da diversidade brasileira, nós temos aí os povos, né, imigrantes, enfim, que tem uma menor proporção, mas também estão inseridos nessa terra, nesse nosso país. Porém, a gente tem que pensar numa proporção de maior número, né, e essa proporção, então, é do público negro. Exatamente. Okay. Deixa eu passar para a Tati, deixa eu aqui agradecer as pessoas que estão conosco, o professor Tonei Velasco, Rita Carvalho, que bom que você está gostando. Doutor Stavros Chantopolios está conosco, muito obrigada, viu, doutor, pela participação. Tati, diversidade para você. Eu complemento, acho que somente a fala da Ana. Para mim, diversidade, eu penso antes na palavra igualdade. Muitas pessoas utilizam muito essa palavra, somos todos iguais.
E quando essa palavra é apenas essa palavra, o que acontece? A pessoa esquece dessas diferenças que nós temos, que é essa diversidade. E quando você não respeita essa diferença, você desrespeita o outro. É daí que entra a questão do preconceito e do racismo. Então, devemos pensar que somos, sim, diferentes e devemos respeitar essa diferença e pensar nessa diversidade. Quando estamos na escola, nós temos toda essa gama de diversidade. As crianças negras, indígenas, imigrantes, assim como a Ana falou, depende do bairro, nós vamos ter mais ou menos imigrantes, né? Mas todas elas precisam ser vistas, né? E a criança negra, ela foi invisibilizada por muito tempo. Por isso que ela deve se ver nas imagens de livros, ela deve se ver nas imagens da parede da escola, nos desenhos, né? E quando você trabalha isso com a criança negra, você não deixa de falar da criança branca, porque ela se torna antirracista, né? Ela vai aprender a respeitar essas diferenças. Ok. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, gente. Vocês acreditam que a sala de aula pode ser considerada um lugar estratégico para uma educação antirracista? Sim, a sala de aula é um lugar estratégico. Sim, consigo ouvir. Vocês me ouvem? Sim. Normal? Sim. Sim, perfeito. A sala de aula é um lugar estratégico, porém não único, né? A sala de aula, a gente sabe que cunhar a educação formal, a gente tem os níveis de educação formal, informal, não formal, né? A sala de aula, ela consolida a educação formal. E a gente pensando na educação formal, dentro da sala de aula, a gente tem o primeiro contato da criança fora do seu seio familiar, se a gente para assim dizer, né? O seu segundo contato social mais aprofundado se dá dentro do ambiente escolar. E cada vez mais cedo, inclusive, né? Que a gente tem visto aí um decréscimo da idade para acesso à escola como obrigatório. A sala de aula ela é diversa, a sala de aula ela é plural, a sala de aula é onde a criança se depara com um primeiro núcleo de convívio mais direto que não a sua família. É na sala de aula onde ela vai ter as aprendizagens, né, dentro de vários níveis e dentro de vários conceitos e conteúdos. E também é na sala de aula onde se consolida e se instala o primeiro ato racial, o primeiro ato de racializar pessoas, de racializar situações. E é por isso que a sala de aula ela tem essa profundidade da gente analisar, então, o trabalho com diversidade. Mas na família também esse trabalho tem que ser feito. A escola ela é um suporte, como eu disse, da educação formal, mas a família ela tem esse alicerce para ser dado dentro da própria casa, dentro do berço, né, da criação, e eu falo isso com muita propriedade, sendo mãe de 3 crianças, muito preocupada com a questão do colorismo, né, presente dentro da minha casa, porque são todos negros aqui dentro, mas negros de diferentes tons de pele. E isso reflete em algum momento na criança dela se questionar por que fulano é assim, por que o papai é assim, por que a mamãe é assado, por que o colega é assim, por que o colega tem aquele cabelo, tem essa textura, tem essa pele. E eu, como mãe, como uma pessoa consciente e militante, eu sei do meu papel, né, para educar essa criança e fazê-la entender essa diversidade, essa pluralidade das características das pessoas. Exatamente. Tati. O racismo, ele é visto hoje principalmente enquanto estrutural e institucional, né? E a escola e a família está dentro dessa instituição, né? Então, infelizmente, a escola é uma instituição onde a criança vai saber o que é o racismo, onde ela vai entender que o tom de pele dela é diferente, onde ela vai saber por que o amiguinho não pegou na mão dela, ou por que o livro só tem personagens brancos, ou por que é falado sobre a questão étnica apenas em maio ou em novembro. Mesmo ela sendo muito pequena, a criança ela vai perceber se ela é menos abraçada ou menos beijada que o outro, né? E nós temos, inclusive, estudos que falam que crianças pequenas na escola, elas são menos, as crianças pretas, né, são menos abraçadas e beijadas.
Então, isso se inicia dentro da sala de aula com uma parceria com a família, né? Então, principalmente eu, quando trabalho em sala de aula, essas questões com os meus alunos, eu sempre inicio com a família, para que esse trabalho não fique só em sala de aula. Então, eu compartilho com os meus colegas e com essa família, para que leve para outras famílias, né? E aí, esse conhecimento vai mudando um pouquinho essa questão desse racismo estrutural que está ali na raiz, e as pessoas passam a refletir um pouco mais sobre isso. Então, na sala de aula, é o primeiro passo onde o professor precisa pensar nas suas práticas, nas suas falas e nas suas ações. E a partir daí, né, e transformando um pouquinho o seu trabalho e também as famílias, né, que permeiam a escola. Muito bom, Tati. Perfeito. Segunda pergunta. Como vocês veem a formação e o preparo do professor para discutir esse assunto em sala de aula? E já complementando a pergunta, como o educador pode se preparar e como essa mediação pode ser feita? Certo. Tati, você quer responder primeiro, você que já trabalha diretamente na formação de professores? Pode ser. E eu complemento? Então, eu, né, enquanto pedagoga, psicopedagoga, na faculdade, eu não lembro de ter trabalhado essa temática, né? Eu não lembro de ter assuntos aprofundados sobre essa questão. Então, o professor, enquanto ele está ali na faculdade, ele tem os livros, tem toda a questão técnica ali, e quando chega na escola, no chão da escola, é que ele vai observar toda essa diversidade. E aí, ele não sabe muito bem como trabalhar, porque isso não foi falado na faculdade. E muitas vezes isso também é usado ali como muleta, né? Eu não aprendi isso na faculdade. Ou então, hoje, é muito falado por conta da questão do colorismo, ou pela questão do lugar de fala. Não vou trabalhar sobre esse tema porque não é meu lugar de fala, né? Às vezes, esse peso fica para o professor negro daquela escola, que vai trabalhar essa temática, né, e que vai se voltar aos seus colegas de trabalho. Então, na faculdade, isso não é visto e é preciso estudar. E hoje nós temos muitos lugares onde buscar. Temos muitos livros, muitos militantes, muitas pessoas que fazem não só cursos, mas que você encontra na internet, no YouTube, e que falam sobre essa temática. O meu curso mesmo, que está lá na Hotmart, eu falo sobre a questão do antirracismo, e inclusive eu falo que são palavras do chão da escola, da prática da escola, onde o professor vai se ver em sala de aula e vai se ver utilizando aqueles livros. Ele vai procurar espaços na escola onde ele possa desenvolver a sua prática, né? Então, o professor, ele busca sempre. Então, não pode se usar isso como muleta, só porque não teve na faculdade ou porque não estudou, que não vai trabalhar. Nós temos a lei, né? A lei 10.639, que fala sobre trabalhar essa temática em sala de aula. Infelizmente, precisou-se de uma lei para que isso fosse feito. E mesmo assim, ainda é feito meio ali, né? Como na obrigação, às vezes é feito de qualquer jeito. Então, precisamos procurar os nossos pares, procurar pessoas que falem sobre o tema e que te inspire, e principalmente que você reflita sobre isso, sobre a importância de se trabalhar sobre esse tema, não só feito como obrigação. Ana? Bom, o que a Tati colocou, ela é formadora, né, mais do que eu até mesmo, ela tem esse conhecimento, né, do chão aí da formação de docentes. Vou compartilhar muito mais, acho que a minha experiência como estudante, como isso se consolidou, né, como a busca por esses conteúdos para colocar para os meus alunos e para me ver como uma professora que se assume como uma mulher militante, começou. Dentro do magistério eu não tive contato com esse tipo de temática, né, a temática da diversidade racial. Depois, quando foi na pedagogia, em 2012, praticamente, que eu fiz o magistério em 2003, encerrei em 2003, 2012, foi quando eu encerrei, né, o curso de pedagogia, estava cursando, enfim. E dentro da pedagogia eu tive esse conteúdo. Por incrível que pareça, eu tive contato com esse conteúdo.
Isso por quê? Porque a lei foi aprovada lá em 2003 e os cursos de pedagogia mais atualizados, então, em 2012, já ministravam um semestre assim, umas pinceladas durante o semestre, alguma coisa vinha nessa temática, né, bem raso. E foi a partir daí, então, que eu falei, poxa, existe um nicho que se identifica com a minha personalidade, com a minha pessoa, Ana Cláudia, mulher negra, e Ana Cláudia, educadora. Vou procurar saber um pouco mais sobre isso. Foi quando eu fui no meu primeiro congresso sobre educação com a temática antirracista. A partir dali foi me abrindo várias portas e vários contatos. Eu cheguei a fazer curso na USP sobre isso, cheguei a fazer curso na PUC sobre isso, e fui indo, então, de universidade em universidade, de grupo de estudo em grupo de estudo, eu fui procurando galgar um pouco mais esse conhecimento. Então, percebe-se que precisou de um interesse meu, como educadora, de ir atrás desse conteúdo. Não foi uma coisa que chegou para mim de bandeja e falou, olha, esse conteúdo aqui como português, por exemplo, ou matemática, ou história, esse conteúdo faz parte da sua área, da sua temática, do seu desenvolvimento metodológico dentro de sala de aula, da sua didática de sala de aula. Isso não foi apresentado. Trabalhar com diversidade não é, né, um conteúdo programático. Trabalhar com diversidade não é um projeto. Trabalhar com diversidade é uma necessidade, que fique muito clara isso. É uma necessidade do chão da escola, é uma necessidade da sociedade. A gente precisa fazer se entender, né, para as crianças, para os adolescentes, para nós adultos, porque se a sociedade está como está, não é por conta das crianças, é muito mais por conta de nós adultos. Mas nós precisamos entender e fazer-se entender que existe a possibilidade de se estudar sobre a história de África, a história do negro, a história da diáspora africana no Brasil, e entender o valor, né, da raça negra num todo. E entender também que tudo que foi falado e tudo que foi colocado, né, numa questão de raça precisa ser desmistificado para que a gente consiga ascender, então, e ter uma equidade social. Né? O racismo estrutural, ele é impetrado, ele é firmado na sociedade e ele é necessário, inclusive, para que se mantenham alguns privilégios, né, da classe dominante, da raça dominante, que é a raça branca. Sim. Mas essa estrutura, ela precisa começar a ser mexida e ser rompida. É uma estrutura que já não é mais aceita, porque nós já sabemos dos nossos direitos, nós já sabemos da nossa história, e os que ainda não sabem estão buscando para. Exatamente. Maravilha. O pessoal que está entrando agora, deixa eu só aqui dizer quem são as nossas convidadas. Ana Cláudia Silva Pereira, ela é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Filosofia para o Ensino Médio da Universidade Federal de São Paulo e em Gestão Escolar pela Unixul. Trabalhou como educadora desde a formação no ensino médio por meio do magistério, atua como professora de educação básica em escolas públicas municipais desde 2008, 12 anos de docência e exercício na educação de gestão escolar. Adquiriu conhecimento em gestão de negócios, tornou-se empreendedora, ela tem uma marca que faz um sucesso enorme, que é a Afra, e a Tati também é sócia, não é isso, Tati? Da marca Afra. E a Ana Cláudia chama atenção por quê? Porque ela capacitou mais de 150 mulheres, somente no ano de 2019, com um projeto maravilhoso que empodera, que direciona as mulheres de baixa renda em situação de pouco acesso, para que elas tenham oportunidades. E Ana Cláudia, eu tive o prazer de conhecer, de estar com ela num projeto em São Paulo no início do ano, e tenho-a visto em várias emissoras aí e jornais, né? Toda hora eu olho e digo, mas é Ana Cláudia. Para! Só o começo. Tá assim agora, né? Tá assim. E a nossa também amiga aqui, a Tatiane Santos, que é educadora, palestrante, militante étnico-racial, coach educacional. Pessoal, tem uns amigos meus que perguntaram assim, poxa, como é que eu encontro uma coach educacional? Está aqui, Tatiane Santos, coach educacional. Por formação, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em deficiência, escritora, e lançou um e-book maravilhoso que ensina como trabalhar histórias com personagens negros na educação infantil
e tem um curso totalmente focado para isso, para ensinar nós, professores, não é, como trabalharmos dentro de sala de aula, dentro dessa temática de desigualdade. Sim. Vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos falar sobre o espaço no ambiente das escolas para o amparo das famílias das crianças negras. Como vocês veem, o que vocês sugerem? Tati, você começa? Pode ser? Então, na verdade, eu acredito que todas as famílias, elas são acolhidas da mesma forma, né? Eu acho que o respeito, acima de tudo, né, primeiramente, e o respeito ao pertencimento dessa família. Eu acho que isso deve ser muito importante na escola, principalmente quando essa escola coloca cartazes onde ela coloca diversas imagens na escola. Então, essa família, quando ela chega na escola, ela precisa se ver naquelas imagens, né? Ela precisa, a criança precisa se ver naquela imagem. Na minha escola acontece muito, tem muitas crianças imigrantes, muitas crianças bolivianas, então nós fazemos os bilhetes em espanhol e também em português para que essa família se sinta acolhida e também entenda ali o que está acontecendo na escola, né? Então, nós temos feito muito isso também. E a questão da família negra, quando eu falo de pertencimento, hoje em dia as pessoas perguntam muito, né? Falam, como que eu falo naquela criança? Ela é morena? Ela é preta? Ela é negra? Tem muito essa questão, né? Então, eu sempre falo para os professores pensar na questão de pertencimento. Todos nós temos nome, não é? Então, chama pelo nome. Se você não vai falar a palavra certa, olha, essa é uma criança negra, ou essa é uma criança, então chama pelo nome, que pertencimento todos nós temos. E esse é o respeito, é o primeiro respeito de acolhimento que essa família vai receber na escola. Além da questão do material didático, a questão das temáticas que a escola utiliza, não só em festas, mas também em falas, né? Eu acho que todas as famílias precisam se ver representadas ali. E isso é feito a partir das práticas, não só de sala de aula, como também das ações da escola. Ana? Esse acolhimento, ele se dá do primeiro dia em que a criança chega, a família chega, esses espaços que a Tati falou, né, de se ver reconhecido, é muito importante. A gente tem uma grande dificuldade, né, de se ver reconhecido, e quando a gente não se vê, a gente não tem identidade firmada e reafirmada. Então, é necessário que a escola ela tenha essa consciência e afirme e reafirme a identidade, né, da diversidade presente ali. A gente não tem uma única figura como central, e sim todas as figuras. A pluralidade, não só de ideias, mas de conceitos, de concepções, de credos. A escola ela é um lugar diverso, né? A gente tem isso muito, muito claro dentro do nosso planejamento. Mas por algum motivo ainda falta essa questão mais estratégica e tática, né? Essa estratégia mais focada para que a gente consiga, então, ver isso acontecendo com mais frequência, digamos, em todos os espaços. A família, né, que chega, por exemplo, uma família negra, ela não vai ter tantos acessos, a gente sabe que é muito mais difícil você encontrar, principalmente em escolas particulares. Isso muito por conta da sociedade, do racismo estrutural implementado na nossa sociedade. E nas escolas particulares são onde nós temos as maiores, né, mazelas aí em relações raciais. E não deveria ser assim. A gente poderia pensar que se existe um nível cultural, né, que tenham acesso, as pessoas de maior poder aquisitivo têm acesso, elas também deveriam ter acesso, então, a uma maior diversidade de ideias, a uma maior pluralidade de ideias. E a gente vê que isso dentro da escola não é viável, não é o que realmente acontece ainda. A lei, né, 10.639, ela coloca essa questão de a gente ter que, né, precisar trabalhar, implementar as questões, né, de diversidade étnico-racial e africanidades, afro-brasilidades, dentro de todo o currículo. Então, quando a gente vê, a Tati até falou de datas, né, quando a gente vê projetos pautados somente em maio, novembro, esse ano, por incrível que pareça, a gente teve um mês de junho muito atípico, né, por conta do Black Lives Matter.
Então, o mês de junho foi assim pautado em questões raciais. Como se falou, acho que nunca se falou tanto de raça fora do contexto dos meses maio e novembro como nesse ano foi falado. E a gente sabe que para as famílias a gente não é negro somente em maio e em novembro, a gente é negro durante a nossa vida. A gente precisa de acolhimento para a vida, né? Não por meses. E a gente não quer somente projetos, a gente quer ver isso passando o currículo todo. Sim. Você falando em acolhimento, e eu vou citar, acho que não tem problema citar aqui, um lugar que eu saí de lá maravilhada de ver o acolhimento em relação às pessoas, que é o SEMPEC, né? Eu estive lá a primeira vez esse ano, e eu saí de lá maravilhada, e eu cheguei falando demais, né, como é que as pessoas são acolhidas, né, e são valorizadas naquele ambiente, e realmente ali todos estão de parabéns. Vamos para a próxima. Complementando, Zu, eu agradeço também muito o SEMPEC. O primeiro contato que eu tive foi junto com vocês esse ano. E é uma instituição assim para trabalho fantástico. A diversidade está estampado na parede, nas práticas, nas falas, a todo tempo. E assim, um acolhimento, uma acolhida muito gostosa, muito grandiosa. Um abraço a toda a equipe do SEMPEC, porque eu sou muito grata. Um grande abraço a todos mesmo. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Vocês podem citar, até já citaram algumas leis, né? Outras leis e documentos oficiais sobre educação e relações raciais? Muitas. Parâmetros curriculares nacionais. Um minha mãe, que está ali, ó, falando. Ela está aí também, abraço. Ela está assistindo. Vamos lá. Abraço. Tem os parâmetros curriculares nacionais, né? Tem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de diversidade étnico-racial nas escolas brasileiras. Eu falo que durante um determinado governo, a gente teve N trabalhos fundados, cunhados, registrados. Se a gente entra no site do MEC e coloca lá, por exemplo, africanidades, cultura afro, vão aparecer muitos materiais. Sabe que é muitos materiais? Muitos. E todos eles da época de 2003, 2008, 2005, enfim, durante um determinado governo se investiu muito mais nas questões de diversidade. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos esse mesmo aporte. Se a gente for procurar aporte intelectual do MEC em si, a gente não vai ter ali as leis, as diretrizes, os parâmetros, né? A Lei 10.639, inclusive, ela alterou a LDB, para você ver o poder que a lei teve, a importância que foi colocada nessa lei. Ela alterou a 9.394, que é a LDB, que é a Lei Magna da Educação, né? Houve-se um discutir sobre isso, de tirar essa obrigatoriedade do ensino de africanidades e afro-brasilidades do currículo escolar. Não avançou, então nós continuamos com a Lei 10.639 vigente, a 11.645 também, que fala, ela complementa essa questão da obrigatoriedade de implementação de africanidades e afro-brasilidades e acrescenta, então, a temática indígena também aos currículos escolares, né? Além disso, eu falo que para além das leis e para além das diretrizes e normativas, né, as questões das normativas, eu acho que vale tanto quanto aos estudiosos intelectuais que têm feito trabalhos assim incríveis. Por exemplo, Kabengele Munanga, professor Silvio Almeida, Jamila Ribeiro, professora Catiúcia Ribeiro, professor Renato Nóbrega, também é um filósofo, fala sobre a questão do Kemet, que é a filosofia africana. E tem muitos escritores incríveis, sabe? Professor Alan da Rosa, que inclusive eu sigo e converso um pouco com ele pelo Facebook, e tantos outros, aí Carla Cotirene e outros, sabe, que colocam um conteúdo, que é o que você estava falando, acho que na questão dos professores, né, como que a gente se prepara, indo atrás desses conteúdos, desses especialistas, desses intelectuais. Exatamente. E além de todos esses, né, que a Ana falou, nós temos a Constituição Federal, né, de 1988,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o currículo da cidade, que é aonde o professor de educação infantil vai encontrar sobre as questões étnicos raciais, porque, infelizmente, a Lei 10.639, ela é a partir do ensino fundamental, né, a obrigatoriedade do trabalho. Perfeito. Por isso que a minha militância, ela foi para a educação infantil, porque esse professor se pauta nessa lei e fala, bom, a obrigatoriedade é do primeiro, né, é a partir do fundamental. Crianças pequenas não entendem sobre racismo, sobre preconceito, pelo contrário, é claro que elas entendem, não só entendem como sentem, né, elas é muito sentimento. Então, por isso que a minha militância é a partir da educação infantil, né, por essa lei, infelizmente, não contemplar a educação infantil. Aí as diretrizes, como a Ana falou, né, e os indicadores de qualidade. E o principal na escola, o PPP, né, o projeto político lá da escola, ele precisa estar pautado ali. E a partir do momento que está ali, não tem como trabalhar somente em maio e somente em novembro. Você começa seu planejamento ali em fevereiro, você já coloca ali no seu planejamento essa temática, e você não precisa inventar uma roda, né? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, principalmente com as crianças pequenas. Você simplesmente leva para a sala de aula essa diversidade, leva o livro com personagem negro, né? Coloca as ações afirmativas, leva personagens diversos, histórias diversas. E como a criança pequena é muito imagem, ela já vai entender, né? O que está acontecendo ali. Ela vai entender qual o lugar dela, quem ela é, por que o amiguinho é diferente, por que se deve respeitar. Então, como a Ana falou, é além dessas leis, né? Então, além dessas leis, precisa também buscar escritores, que nós temos aí muitos, e principalmente refletir sobre a prática em sala de aula, né? Qual é essa importância? É muito importante, né, essa reflexão, por cada um de nós, educadores. Sim. Vamos para a Tati, só um detalhe dessa questão do currículo da cidade, os indicadores, que são daqui da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Que você é do Pará, então, e eu sei que tem pessoas de outros lugares vendo, e aí fica esse detalhe só, né, Tati, que é daqui da Prefeitura de São Paulo. Tem Isso. Obrigada, Ana. Imagina. Zu? Azul tá travado ou é impressão minha? Não, tá travado. Gente, voltou. Vamos lá. Próxima pergunta, então. Aqui nós estamos na última pergunta, porque esse nosso bate-papo, não é? Ele é mais para chamar a atenção das pessoas para que existe uma necessidade, que é de se trabalhar essa diversidade dentro das salas de aula, desde o maternalzinho até os que estão saindo do ensino médio, né? Há uma necessidade de uma contínua ação dentro de sala de aula por nós professores, por nós educadores, como alguns gostam de chamar. E essa última pergunta é assim, ela vai ser individual, tá? Então, Tati, você considera que a inserção de projetos e temas que discutam a diversidade étnico-racial pode ajudar a transformar o racismo estrutural e a história do país? Complementando, como e o que poderíamos esperar dos alunos com uma formação maior em culturas africanas e afro-brasileiras? Então, como eu já falei até por muitas vezes na minha fala aqui, eu acredito que isso sempre inicia-se ali na questão da reflexão, né? Porque se a pessoa não reflete sobre o que está acontecendo, sobre o que era do passado e o porquê que está hoje, essa mudança não acontece, né? Então, dentro da escola, nós temos a comunidade educadora. Essa comunidade educadora, quem faz parte? O adulto, né? A criança ou adolescente, e dentro disso tem as relações humanas. E por isso que nós devemos trabalhar essa questão, né? Então, a escola é principalmente onde a criança aprende e transforma-se, né? Ela transforma para a vida, ela observa, ela vivencia, ela experimenta.
Eu falo muito isso porque eu pego ali os pequenininhos, então, se isso for trabalhado desde ali do chão, quando a criança chegar no fundamental, vai ser mais fácil desse professor fazer uma roda de conversa, falar sobre o que é etnia, falar sobre pertencimento. Por isso que isso deve vir lá do chão da escola, né? O educador, ele é todos da escola, desde a tia da cozinha até a pessoa que fica na porta, né? A pessoa da limpeza, todos são educadores. E eles levam a experiência do mundo, né? Eles revelam em suas práticas isso. Então, essa comunidade educadora precisa muito pensar nesses estereótipos e nessas questões que é levada para a escola. Sim. E isso transforma também a fala, transforma a vivência, né? E isso está dentro das relações humanas. Isso. Por isso... a atenção, Tati, aqui da fala da Rita Carvalho, ela disse assim, que bom ouvir vocês, importante, porque as crianças costumam, nessa idade, escolher seus amiguinhos diariamente. É uma verdade, Sim. Viu, Rita? Exatamente, e nem sempre a criança ela faz essa escolha porque ela é racista ou preconceituosa, porque isso é aprendido, né? Então depende de como essa criança vê, por exemplo, a pessoa negra dentro do seu contexto familiar, né? Essa pessoa tem essa pessoa negra enquanto uma pessoa de afeto, ou ela conhece a pessoa negra porque ela está ali enquanto faxineira, enquanto porteiro, enquanto motorista, né? Então precisa ver também qual é o meio que essa criança permeia. E qual é a visão dela da pessoa negra, né? Mesmo a criança negra, porque às vezes a família não tem essa questão de pertencimento, não trabalha isso com a criança, né? E isso muitas vezes acaba a criança tendo atitudes na escola que as pessoas podem até achar, nossa, é uma criança que não para, ou é uma criança muito calada. Então isso vai refletir no que a criança transmite na escola, né? Então, precisa pensar muito nessas interações, na perspectiva dessa educação, né? E desde o chão. E aí, essa questão estrutural, foi o que eu falei, ela precisa ser muito refletida nas ações e nas falas, porque nós temos muitas falas que utilizamos durante o dia a dia, que são falas racistas. E nós acabamos falando sempre, né? E quando a criança ouve ou adolescente, nem sempre eles querem falar sobre isso. Às vezes eles acabam guardando para si, né, esse tipo de fala. Por isso que a reflexão é muito importante e a busca de pares avançados, né, sobre isso, sobre certas falas e atitudes racistas. As pessoas às vezes se perguntam, mas eu sou racista? Todo mundo é racista? Né? Porque o racismo não tem mais essa questão de se discutir se ele existe ou não. Ele existe, então precisamos combatê-lo. E o que eu faço do meu local de privilégio para combater isso? Independente do meu tom de pele, porque essa luta não é só do negro, né? Essa luta precisa ser de todos. Então, o que eu faço do meu lugar de privilégio, por exemplo, enquanto professora, para que os meus alunos cresçam com outra visão, para que os meus alunos negros possam se empoderar e os meus alunos brancos possam ser antirracistas, né? E que possa respeitar essa diferença. E aí, talvez podemos mexer nessa estrutura. Eu não acho que é algo fácil nessa estrutura, né? Porque são muitos anos, né? São muitos anos. Essa estrutura é muito enraizada. Então, por isso que tem que ser aos poucos, com muita reflexão e estudo. Mas precisa ser, né, Tati? Precisa ser. Exatamente, precisa ser. E entender essa importância, né? O porquê que ela precisa ser feita. Sim, com certeza. Ana. Oi. Você quer que eu pergunta? Por favor, novamente. Falei demais. É bom. Não, não é isso não, tá? É que a pergunta ela era extensa, então. É bem grande, né? Vamos lá. Então, você considera que a inserção de projetos e temas que discutam a diversidade étnico-racial pode ajudar a transformar o racismo estrutural e a história do país, complementando como e o que poderíamos esperar dos alunos com uma formação maior em culturas africanas e afro-brasileira? Bom, vou começar então da última pergunta para a primeira.
como que poderia ser alterado e o que poderia ser alterado, né? Pensa numa emancipação racial. Eu estou estudando sobre esse tema, na verdade eu estou fazendo uma pesquisa, uma linha de pesquisa para o meu mestrado a respeito desse viés de emancipação racial, que eu acho que é um termo até mesmo novo dentro da literatura de diversidade. Eu estava até procurando bastante sobre isso. E eu penso muito que crianças e adolescentes instruídos dessa forma para a diversidade, a gente consegue constituir essa emancipação racial do país. E quando eu falo emancipação racial, eu não estou falando de uma questão individual, eu estou falando de um todo. Né? O Brasil ele precisa ter essa emancipação. O Brasil ele precisa ter essa constituição de raça e essa consciência da diversidade implantada dentro de todas as instituições para aí sim quebrar essa questão da estrutura do racismo. Então eu parto dessa questão do quesito de você ter um viés individual de estudo, através desse viés individual de reconhecimento e identidade, a gente constitui um todo que já se reconhece, já se firma na sociedade, e esse todo, então, faz a estrutura para que o país deixe, então, de ser racista. Penso eu que vai ser uma pesquisa bem complicada e bem complexa de fazer, mas estou procurando sobre isso. Vai dar certo, vai dar certo. E eu penso que essa questão da emancipação racial, ela é o viés para a quebra mesmo do racismo estrutural, né? Como fazer isso? Como colocar isso dentro das escolas, que é o caso que a gente está falando aqui? As escolas, elas não têm que pautar somente projetos, né? Você até colocou na pergunta a questão dos projetos, mas não são só projetos, né? É uma rotina, é uma vivência, é o PPP, como a Tati falou na questão dos documentos, é todos os dias, é a prática do professor, é a prática do gestor, que muitas vezes a gente fala muito do professor nas pautas raciais e a gente esquece que existe alguém, né, que gere todo esse sistema da educação ali dentro, o gestor, que é o diretor, é o supervisor, é o coordenador pedagógico, ter esse interesse de fazer acontecer dentro da sua escola. Né? Porque o professor sozinho ele pode fazer na sua sala de aula, mas existe ainda uma estrutura maior que a escola. Então a gente tem que começar a quebrar essas pequenas estruturas para romper com esses é um paradigma grande, né? A gente tem que romper esses paradigmas. E até mesmo a questão da formação universitária, né? A gente coloca muito, a Lei 10.639, ela vai do fundamental ao ensino médio, que é a educação básica. Mas a educação básica, inclusive, ela é composta da educação infantil, então não entendi ainda, né, o porquê que, acho que na época da lei ela não estava inserida, mas enfim, a educação infantil faz parte. E se a gente para pensar nas instituições, né, de ensino superior, isso também deveria estar pautado em todos os cursos. É muito difícil você querer se interessar pela temática, chegar para falar para o orientador que você quer estudar sobre aquilo, e o orientador te barrar na sua pesquisa. Ele falar simplesmente não, porque a academia, os documentos, os materiais dispostos ali na universidade não contemplam pensadores pretos, não contemplam estudiosos africanos, não contemplam outras literaturas que ele não possa se embasar. Só é aquela coisa do clássico, né? A questão do eurocêntrico. A educação ainda é eurocêntrica em todos os seus níveis. E a gente precisa romper com isso. Então, como seria, acho que já partindo da universidade e fazendo todo esse regresso. Eu sou meio que disruptiva, acho que eu pego do final para o começo sempre. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é ótimo. Tudo bem. Mas eu penso nessa questão. E todos temos a ganhar com isso, né, gente? Vamos pensar, vamos ser justos, sejamos justos, uma sociedade igualitária, uma sociedade equânime, em vários sentidos. Uma sociedade onde a população negra tem uma base salarial próxima, uma sociedade onde a gente pare de ter esses conflitos armados em rua e onde 83% dos jovens negros parem de morrer por dia, porque morrem em média 83% de jovens negros por dia. E isso pode não pesar quando a gente para pensar num dia, mas pense ao longo de uma semana, de um mês, de um ano. Então a gente tem que parar para pensar numa sociedade num geral. Poderia ser o meu filho, poderia ser o filho da Tati, poderia ser um filho de um casal interracial, e a gente tem que começar a ver, então, a sociedade como um todo. A gente só ganha quando a gente combate o racismo. Uma sociedade antirracista é a base. Ok.
Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estou com uma torcida familiar, tá? Então, o meu pai empolgado assistindo, a minha mãe, né, meu irmão, estão todos ali, família toda, né? Filhos, etc. Mas assim, marido, todo mundo assistindo. Todo mundo. A Rita falou aqui uma coisa muito interessante. Ela disse assim: gestores precisam fazer cursos, interessarem. É verdade, Rita. E olha, nós teremos uma live com uma pessoa que é responsável pelo Papo Gestão, aquele programa do Papo Gestão. Ayrton Carlile, ele veio falar de gestão humanizada. Né? A gente vai trabalhar essa questão de gestão humanizada. Porque eu acredito muito que o gestor, na verdade, a empresa, qualquer empresa, seja educacional ou não, ela é a cara do gestor. Né? E o gestor ele tem grande importância. Porque se o gestor, ele humaniza, se o gestor, ele traz a diversidade, a discussão e formas de conter essa diversidade dentro da empresa, da escola, esse impacto também vai chegar dentro das salas e, por consequência, dos alunos. Né? Então, tem uma grande importância, sim, você falou muito bem. Bom, nós chegamos aqui ao fim das perguntas. Eu queria que vocês, antes de nós falarmos aqui um pouquinho do sorteio, o sorteio vai ser do e-book, não é isso, Tati? Isso. E que delícia. Tá vendo que chique aqui, nossa live é um sorteio desse e-book maravilhoso. Gente, leiam, porque vale a pena, entendeu? Eu li, reli e, assim, tirei muita coisa que está no teu e-book, eu trouxe para minha sala de aula, enquanto eu estava em sala de aula ainda. Que ótimo. Então, você está de parabéns por esse trabalho, pelos projetos que você faz, por tudo que você... Quando a Ana falou de você, eu não liguei logo o nome ao e-book, entendeu? Uhum. Falei assim, mas eu já escutei esse nome em algum lugar. Aí fui procurar, quando eu falei assim, peraí, eu já li alguma coisa, algum livro que tenha essa autora, entendeu? E fui ver o e-book, eu falei, gente, é o e-book que eu tanto falei, tanto li, então foi uma coincidência maravilhosa, viu, Tati? Conhecer a autora daquele e-book, que me ensinou bastante, e até hoje, né, eu acho que ele tem que ser ali a leitura de todo professor, e mais feliz ainda de saber que vocês duas estão juntas aí, no empreendedorismo. Que bom. O que me ligou a Ana foi essa questão mesmo, essa questão de nós duas termos o mesmo pensamento, a questão da colaboração e a questão de representatividade, né? Foi isso que nos ligou. E aí acabamos nos encontrando aí num dos eventos que ela fez da Afra, e a partir daí descobrimos muitas coisas em comum. Então, eu vou pedir para vocês que estão participando, que vocês coloquem o e-mail de vocês, para nós fazermos o sorteio, por favor, do e-book, e aí a Tatiane vai enviar por e-mail para vocês, tá? Isso. Ok. Tati, palavras finais para nós fecharmos aqui o nosso momento de bate-papo. Vamos lá, começa por você, depois a Ana. Tá bom. Então, agradecer a você, né? Agradecer a Ana, que me indicou a você, então, através dela, eu pude participar dessa live, e a você que viu a minha página, leu o meu e-book, né, gostou do meu trabalho, e me chamou para vir aqui conversar. Essa parceria que eu tenho com a Ana, como eu falei, é uma parceria porque nós temos muitas coisas em comum, e as pessoas, elas são ligadas assim, né? E pessoas pretas, às vezes, são ligadas à ancestralidade. Então, nós temos muito isso também, né, Ana? Que é ligada, inclusive, à marca, né? A marca Afra. E uma das coisas que eu tenho falado muitas vezes, que as pessoas têm falado, essa questão da pandemia vai mudar muitas pessoas, Eu acredito que essa mudança vem sempre a partir da reflexão e a partir do estudo,
né? Que as pessoas não mudam de uma hora para outra, elas precisam entender o significado dessa mudança, né? Para mudar, você precisa entender o significado dessa mudança. Quando nós falamos equidade, não estamos falando do preto se sobrepor ao branco. Nós estamos falando dos dois juntos, né? De ter os mesmos direitos, não só no papel, mas ter os mesmos direitos garantidos no trabalho, garantidos na saúde, garantidos em moradia. E essa questão é muito importante, porque quando as pessoas ouvem falar sobre equidade, elas acham que o negro quer se sobrepor ao branco. E aí, muitas vezes, elas falam sobre o racismo reverso, que não existe, né? Então, por isso que é a questão do entendimento e desse significado, o porquê que precisamos ter os mesmos direitos. Quando você entende isso, você luta junto, né? E entende que é uma luta justa e que deve ser uma luta de todos. Então, é sempre isso que eu peço principalmente aos educadores que pensem nisso e pensem sempre voltado à sua prática, né? Levem sempre isso à sua prática em sala de aula. E, além do sorteio do e-book, o meu curso, né, sobre a questão antirracista em sala de aula, quem estiver na live, me chamar no privado, lá no @pretinhaeducadora, me chamar no direct, eu tenho um cupom de desconto de 20% para fazer o curso. E aí me chama, fala que assistiu a sua live e participar comigo dessa jornada, refletirmos juntos e pensarmos aí numa educação em equidade. Muito obrigada. Gente, Valdirene, um grande beijo, minha amiga. Juliana Oliveira, muito obrigada. Obrigada a todos que estão participando conosco nessa noite de sexta-feira. Eu sei que é difícil, né? Mas o pessoal está aqui compartilhando, comentando. Vamos lá, Ana, você. Considerações finais. Bom, considerações finais agradecendo sempre, né? Agradecendo a oportunidade, agradecendo a você, a Tati, pela companhia sempre, a todos que estão aí assistindo e acompanhando. E falar um pouquinho só da Afra, né? A gente está aí sendo veiculado num comercial, numa rede grande, na Globo, e a gente tem passado bastante aí nos intervalos da TV Globo, Só né, deve nos ter horários visto aí, Ana Afra aparecendo. Ah, sim, essa carinha preta já deve ter passado aí na sua TV. É essa carinha Muitas preta mesmo, vezes. gente, sou eu. E a gente está conseguindo divulgar bastante o nosso trabalho, quero deixar para que vocês sigam lá no Instagram, é @use_afra, né? Então, por lá, pelo use_afra, vocês conseguem visualizar todos os produtos que a gente tem, todas as ações que nós estamos fazendo, porque não é só o produto pelo produto, nós temos aí vários tipos de assistência a empreendedores, lives também, né, falando com outras pessoas de outros setores, né, do mercado, principalmente afroempreendedores, e a gente tem esse serviço aí, esse trabalho bem bacana na Afra. Então, por favor, passem por lá, usem _Afra no Instagram e Afra Design aqui pelo Facebook. Acompanhem, né? Estejam próximos das escolas, já que a gente está falando de educação antirracista. Acho que o primeiro contato vai ser dos pais, né? Tanto pais de famílias brancas quanto famílias negras, esse contato com a escola, pedir para que haja, né, saber o que está acontecendo nessas questões de diversidade dentro dos espaços escolares, perguntar na escola do seu filho o que eles fazem, né, em termos desse trabalho, de acolhimento, de busca pela diversidade, e isso não só para um público ou para outro público, mas a diversidade no geral. Então, como é que as escolas têm lidado com isso? Perguntem, se informem. Os diretores, os coordenadores, os professores, eles têm alguma coisa em andamento? Não tem? Então, procurem, então, instruir. Aconselha, por exemplo, o e-book da Tati, aconselha que tem páginas como a Afra, comprem materiais maravilhosos como esse aqui, né? Esse caderno. Mostra direitinho aqui. Tá dando para ver, Zô? Agora tá, legal. Deu para ver. A marca Afra, gente, tem de papelaria ali muita coisa interessantíssima. Eu acho que aqui em Belém não tem. Olha, Ana Cláudia. Oi, tô aqui. Cláudia, precisa chegar aqui, tá? Oi? A marca Afra.
Precisa chegar. Eu tive uns pedidos do Pará esses dias. Tem que chegar aí, preciso levar aí no Pará. Olha só que menina maravilhosa. Olha que trabalho bacana. Então, e esse trabalho todo é exatamente para levar a diversidade para dentro da sala de aula. A ideia é que a criança não tenha só os mesmos personagens, as mesmas referências que ela tem geralmente, né, no cotidiano. É que ela consiga comprar um material, que ela se empodere, que ela fale, olha, é minha cara, ela tem o meu cabelo, ela tem a minha cor de pele, eu gosto de usar, eu gosto de figurar, e essa identidade, né, seja valorizada, exatamente para promover a equidade, como a Tati falou. Não é se sobrepor ao outro, e sim ter os mesmos acessos, os mesmos direitos. Meninas, muito obrigada por esse momento de bate-papo. Muito obrigada mesmo. Ana, espero que em outro momento nós estejamos juntas de novo em algum outro projeto. Se Deus quiser. Logo. Logo. Tati, eu espero te conhecer pessoalmente, se Deus quiser, não é? E aí eu vou levar alguma coisa para você autografar para mim. Nossa, que honra! Que honra! Consegui conhecer o e-book que eu tanto falo. Gente, foi uma honra muito grande ter vocês hoje aqui, porque vocês são sinônimos de mulheres que venceram pelo esforço, que venceram pela luta, não é? Que são humanas, são pessoas humanas demais, né? Pessoas que são de fácil acesso, uma simplicidade maravilhosa, onde quer que a Ana Cláudia ali, aonde quer que está, conversa, trata as pessoas todas igualmente. Verdade. Então, vocês são vitoriosas e eu só tenho a parabenizar vocês, meninas. Que vocês continuem cada vez mais crescendo, que vocês continuem cada vez mais lutando por essa causa, que é uma causa muito nobre, e nós precisamos de pessoas como vocês para gerir essa causa. Muito obrigada, viu, por essa noite de bate-papo. Gratidão. Um grande beijo a todas vocês, tá? Beijo. Um beijo também a todos que nos assistiram hoje. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau. Bom final de semana, gente.